quarto círculo infernal, ou esfera submersa do Sol. Capítulo 8 do livro Sim a Inferno, Sim a Diabo, Sim a Karma. Distintos amigos, vamos esta noite estudar conscientemente o quarto círculo dantesco, situado nas infradimensões naturais, debaixo da região tridimensional de Euclides. Os que passamos pelos diversos processos esotéricos transcendentais nas dimensões superiores, podemos verificar, por nós mesmos e de forma direta, o cru realismo do reino mineral submerso solar. Inquestionavelmente, nos infernos solares do resplandecente astro que dá vida a todo esse sistema solar de Ors, não vemos os grotescos espetáculos dantescos dos infernos terrestres. É óbvio que o reino mineral submerso solar existe a pureza mineral mais perfeita. Indubitavelmente, neste radiante astro, que é o próprio coração deste grande sistema no qual vivemos, nos movemos e temos nosso ser, só moram, ditosos, os espíritos solares. Como existem indivíduos sagrados e eternos, não é possível pensar em fracassos contundentes e definitivos como os de nosso mundo terráqueo. Resulta, pois, evidente o fato concreto de que não existem moradores tenebrosos nas infradimensões naturais do mundo solar. Outro caso muito diferente é o das infradimensões de nosso planeta Terra. Resultam patéticos, claros e manifestos para todo investigador esoterista os estados involutivos do quarto círculo, sob a crosta geológica de nossa Terra. Como o Sol é a fonte de toda vida e o agente maravilhoso que sustenta toda a existência, de acordo com a lei do eterno trogo alto egocrático cósmico comum, obviamente a antítese fatal e negativa de tudo isto, iremos encontrá-la realmente no aspecto antitético solar da quarta dimensão submersa terrestre. Nessa tenebrosa região, nesses infernos atômicos da natureza, encontramos dois tipos específicos de pessoas involucionantes. Quero referir-me de forma enfática aos esbanjadores e aos ávaros, duas classes de sujeitos que não se podem reconciliar entre si jamais e que uma e outra vez se atacam de forma incessante. Analisando esta questão a fundo, devemos asseverar solenemente que é tão absurdo o desperdício como a avareza. Dentro do processo meramente trogo alto egocrático cósmico comum, devemos permanecer sempre fiéis à balança. É claro que a violação da lei do equilíbrio traz consequências kármicas dolorosas. No terreno da vida prática, podemos verificar conscientemente as desastrosas consequências que decorrem da violação da lei da balança. O pródigo, o esbanjador, aquele que malgasta seu dinheiro, ainda que no fundo se sinta muito generoso, é indubitável que está violando a lei. O avaro, aquele que não faz circular o dinheiro, aquele que egoisticamente o retém de forma indevida, mas além do normal, ostensivelmente está prejudicando a coletividade, tirando o pão de muitas pessoas, empobrecendo os seus semelhantes. Por tal motivo, está violando a lei do equilíbrio, a lei da balança. O esbanjador, embora aparentemente haja bem, fazendo circular a moeda de forma intensiva, é lógico que produz desequilíbrio, não somente em si mesmo, senão com o movimento geral de valores. Isto, cedo ou tarde, ocasiona tremendos prejuízos econômicos aos povos. Prodígios e ávaros se transformam em mendigos, e isto está comprovado. É indispensável, é urgente cooperar com a lei do eterno trogo alto egocrático cósmico comum, não entorpecer o equilíbrio econômico, não se danar a si mesmo, não prejudicar os demais. Como muitos ignoram o que é a lei do eterno trogo alto egocrático cósmico comum, convém esclarecer o seguinte: esta grande lei se manifesta como recíproca alimentação de todos os organismos. Se observamos cuidadosamente as entranhas da Terra, encontraremos o cobre como centro de gravidade de todos os processos evolutivos e involutivos da natureza. Se aplicamos a força meramente positiva ao dito metal, veremos com a clara evidência objetiva desenvolvimentos evolutivos extraordinários. Se aplicamos a força negativa, poderemos evidenciar, de forma direta, impulsos involutivos descendentes em todos os átomos do dito metal. Se aplicamos a força neutra, veremos processos de estabilização atômica em tal metal.
Muito interessante é, para os investigadores esoteristas, contemplar as radiações metálicas do cobre nas entranhas viventes do organismo planetário. Assombramo-nos ao ver como as emanações do mencionado metal animam, por sua vez, a outros metais, ao mesmo tempo que, como recompensa, se alimenta também com as emanações dos mesmos. Há, pois, intercâmbio de radiações entre os distintos metais que existem no interior da Terra. Há recíproca alimentação entre os metais. E o que mais assombra é o intercâmbio de radiações entre os metais que existem no interior da Terra e aqueles que subjazem dentro do reino mineral submerso em outros mundos do Sistema Solar. Eis aí a lei do eterno trogo alto egocrático cósmico comum, em plena manifestação. Esta grande lei permite a convivência entre os mundos. Esta alimentação recíproca entre os planetas, este intercâmbio de substâncias planetárias, vem originando o equilíbrio dos mundos ao redor de seus centros gravitacionais. Com outras palavras, diremos o seguinte: existe recíproca alimentação entre as plantas, entre os minerais, entre o organismo de toda espécie, etc, etc, etc. Os processos econômicos humanos, as flutuações da moeda, o débito e o crédito financeiro, o intercâmbio de mercadorias e moedas, a economia particular de cada um, o que cada um recebe e gasta, etc, 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 pertence também à grande lei do eterno trogo alto egocrático cósmico comum. É claro, repetimos, é evidente que, em nosso sistema solar, o radiante astro que nos ilumina é, de fato, o administrador dessa suprema lei cósmica. Não seria possível o funcionalismo de tal lei, violando todo o equilíbrio. Agora, podemos explicar claramente o motivo fundamental pelo qual pródigos e ávaros alteram a balança de pagamentos e ocasionam funestas consequências no equilíbrio cósmico e humano. Aqueles que violam a lei de alguma forma devem receber seu merecido. Não é, pois, estranho encontrar na antítese solar, no quarto círculo dantesco, os pródigos e os ávaros. Pergunta: querido mestre, fez-nos o Senhor uma exposição, em verdade transcendental, sobre o quarto círculo dantesco, informando-nos que ali moram tanto os pródigos como os ávaros. Haveria inconvenientemente em explicar-nos que tipo de sofrimentos podem padecer os seres que aí habitam? Resposta: amigo meu, sua pergunta me parece bastante interessante e me apresso em responder-lhe. Como nos mundos submersos só vemos resultados, convido-o à reflexão. Pergunte-se a si mesmo o que é a avareza. Em que se parece um ávaro a um mendigo? Qual é a vida dos ávaros? Suas enfermidades, seus padecimentos. De que forma morrem? Vamos a outros extremos. Pensemos por um instante na pessoa que esbanjou toda a sua fortuna. Em que situação fica? Qual é a sorte de seus filhos, de sua família em geral, etc, etc, etc? No cassino de Monte Carlo, conheceram-se muitos casos de suicídio, jogadores que ficaram na miséria, que perderam seus milhões, suicidaram-se da noite para o dia. Que diremos agora desses dois tipos de pessoas? Amigos, nos mundos infernos só existem resultados e estes são catastróficos, terríveis, espantosos. No Averno, desesperados, os pródigos e os ávaros blasfemam contra a divindade, maldizem, combatem-se mutualmente, submergem em espantosa desesperação. Pergunta: o que não entendo, mestre, é que se o quarto círculo dantesco é muito mais denso de material que o segundo, considerando que os culpados de luxúria são os maiores pecadores contra o Espírito Santo, não obstante que pródigos e ávaros cometem tanto dano, não crê o senhor que o castigo maior deveria ser para os primeiros? Resposta: cavalheiro, senhores, senhoras, quero repetir agora de forma enfática manifestada claramente em uma conferência anterior. O pecado original é a luxúria, e este serve de embasamento para todos os processos involutivos descendentes dos 9 círculos dantescos submersos nas entranhas de nosso mundo. No entanto, é evidente que, dentro da soma total de todos os processos descendentes, ressaltam, em cada uma das 9 infradimensões naturais, certos defeitos específicos definidos, intrinsecamente relacionados cada um com seu correspondente círculo. É bom saber,
amigos, damas e jovens que me escutam, que no quarto círculo acham-se perfeitamente definidos pródigos e ávaros. Isto é tudo. Pergunta: mestre, como tanto o esbanjamento como a avareza, no meu modo de ver, relacionam-se diretamente com a fome dos povos e dos indivíduos que a grande lei do eterno trogo auto-egocrático cósmico comum se relaciona com o equilíbrio. Parece-me que isto nos pode levar diretamente ao problema da alimentação e que seguramente isto também tem a ver com os sofrimentos que no quarto círculo dantesco padeceremos, se não guardamos um equilíbrio na balança de nossa nutrição. Poderia o senhor dizer-nos algo a respeito? Resposta: distinto senhor que faz a pergunta. Já em nossa conferência passada sobre o terceiro círculo, fizemos ênfase sobre o caso dos glutões. Indubitavelmente, eles, em si mesmos e por si mesmos, violam a lei do eterno trogo auto-egocrático cósmico comum, levando ao interior de seus organismos excessos de alimentos e bebidas. É claro que toda violação da lei da balança ocasiona desequilíbrio e o resultado é a dor. Pergunta: mestre, estes seres que ingressam no quarto círculo são somente os que já esgotaram o círculo das 108 existências humanas? Resposta: respeitável senhora que faz a pergunta, permita-me informar-lhe de forma enfática, categórica e definitiva que todo aquele que ingressa na involução submersa dos mundos infernos, incluindo os habitantes do quarto círculo dantesco, já esgotaram de fato o ciclo das 108 existências. No entanto, já disse numa conferência anterior que havia casos excepcionais. Quis então referir-me de forma específica aos definitivamente perversos, aqueles que, por sua demasiada malignidade, tiveram que ingressar na submersa involução infernal sem haver esgotado ainda seu ciclo de existências. Pergunta: pelo exposto, chego à síntese de que no quarto círculo dantesco solar habitam todos aqueles que desequilibraram a balança da economia universal, ou seja, do ponto de vista puramente econômico. Estou correto, mestre? Resposta: cavalheiro, amigo, sua pergunta é correta. Certamente não se pode violar impunemente a lei da balança econômica mundial sem receber seu merecido. Lei é lei e a violação de toda lei traz dor. Pergunta: querido mestre, quando falava o senhor dos glutões, ao tratar do desequilíbrio da balança, por analogia, pode-se dizer o mesmo dos que voluntariamente, por ignorância, carecem da nutrição adequada, especialmente por desconhecimento da lei do eterno trogo auto-egocrático cósmico comum? Poderíamos, pois, considerar que os ortodoxos da religião de cozinha, ou seja, os vegetarianos, habitariam o círculo de que o senhor está tratando nesta conferência? Resposta: distinto cavalheiro que faz a pergunta, permita-me dizer com inteira claridade meridiana que cada qual é livre para alimentar-se como queira. Existem vegetarianos insuportáveis que fizeram da comida uma religião de cozinha e existem também, sobre a face da terra, carnívoros sanguinários, quase canibais, que destruíram seu organismo. De tudo há nesta vida, e todos pecam pelo desequilíbrio. Todos violam a lei da balança e o resultado de toda violação não é muito agradável. Contudo, não é demais repetir que cada qual é livre para alimentar-se como queira. Entretanto, não devemos esquecer a lei. Se destruirmos nossos corpos, cabe-nos suportar as consequências. Convém especificar que nos abismos existem também muitos vegetarianos. No entanto, nenhum deles vive ali pelo delito de ser comedor de vegetais, senão por outras muitas causas e motivos. Em questões de alimentação, em cada qual coma o que queira. O importante, repito, é não infringir a lei. Isto é tudo. Pergunta: mestre, poderia dizer-nos se há algum procedimento ou sistema que nos pudesse ensinar para ter um perfeito equilíbrio na balança? Resposta: distinta dama, é bom que a senhora entenda que sua mônada interior, sua chispa imortal, seu pai que está em secreto, como dissera o evangelho crístico, é o eterno regulador do processo trogo auto-egocrático cósmico comum.
Ele tem poder para nos dar e poder para nos tirar. Se nós atuamos de acordo com a lei, se vivemos em harmonia com o infinito, se aprendemos a obedecer ao Pai que está em secreto, assim nos céus como na terra, jamais nos faltará o pão de cada dia. Recorde, Senhora, a magnífica oração do Pai Nosso. Medite profundamente nisto. Escute. Pergunta: Mestre, como podemos fazer a vontade do Pai se estamos adormecidos, se não o podemos ver nem escutar? Resposta: Senhoras, senhores, amigos, a lei está escrita. Recorde o decálogo de Moisés. Não infrinjais os mandamentos escritos. Vivei-os, respeitai-os. Se cada um dos aqui presentes, se toda pessoa de boa vontade se propõe a viver de acordo com a lei e os profetas, fará a vontade do Pai, tanto nos céus como na terra. Um dia chegará em que o devoto do real caminho desperte consciência. Então poderá ver o Pai e receber suas ordens diretas e obedecê-las conscientemente. Primeiro temos que respeitar a lei escrita e depois conheceremos os mandamentos do bendito. Pergunta: Mestre, que nos pode dizer sobre a materialidade e as leis que governam o quarto círculo dantesco solar? Resposta: Respeitável cavalheiro, amigos, ouve-me bem. O quarto círculo dantesco está constituído por átomos muitíssimos mais densos que aqueles que vêm da forma e estrutura aos 3 círculos anteriores. É evidente que cada átomo do quarto círculo tenebroso leva em seu ventre 384 átomos do absoluto. Este tipo específico de átomos dá à quarta região submersa um aspecto terrivelmente grosseiro e material, imensamente mais pesado e doloroso que aquele que se vive e se respira nos 3 círculos anteriores. Sem dúvida, não é de se estranhar o ver ali, naquelas regiões, lojas, armazéns de todo tipo, mercadorias, carros, coisas de toda espécie, que ao fim e ao cabo não são mais simples formas mentais grosseiras, cristalizadas pelas mentes dos defuntos. Ainda recordo um caso muito curioso. Uma noite dessas tantas, meti meu corpo astral dentro dessa tenebrosa região do Tártaro, ante o monstruário de um luxuoso armazém, mera forma mental de um comerciante submerso. Tive que chamar Bael, aquele terrível mago das trevas, vestido com túnica cor de sangue e turbante oriental de cor vermelha. Veio até mim, sentado num carro. Atrás, seus sequazes traziam-no, empurrando sua carruagem. O esquerdo personagem, anjo caído, luzeiro do firmamento em outros tempos, mirando-me com ódio, lançou-me sobre mim, mordendo-me a mão direita. É claro que o conjurei e, por fim, aquele fantasma se perdeu entre as trevas da horrível morada de Plutão. Ó amigos, assombramo-nos nessas regiões ao ver tantos e tantos exploradores de corpos e de almas. Ali, jogadores de loteria e de baralhos. Ali, muitos sacerdotes e jerarcas. Místicos que, insaciáveis, cobiçam os bens alheios. Realmente, nos enchemos de assombro ao ver tantos prelados e anacoretas, penitentes e devotos que amaram a humanidade, apesar de sua avareza. Vivem todos esses perdidos na quarta região submersa, crendo ainda que vão muito bem, e o mais grave é que jamais aceitariam o fato concreto de que vão mal. Pergunta: Mestre, poderia dizer-nos, neste quarto círculo dantesco, não há mestres da loja branca que instruem os que ali habitam, com o propósito de que compreendam que vão mal? Resposta: Hierofantes da luz, nirmanacaias de compaixão, cabires esplendorosos, filhos da chama, existem em todas as partes e muitos deles renunciaram a toda a felicidade para viver nas profundidades do abismo, com o propósito de ajudar aos decididamente perdidos. Desafortunadamente, os habitantes do Tártaro odeiam os filhos da luz, qualificam-nos de perversos, chamam-nos com o qualificativo de demônios brancos, maldizem-nos e jamais aceitariam a ideia de que vão mal. Os decididamente perdidos sempre creem que marcham pelo caminho do bem, da verdade e da justiça. Pergunta: Mestre, poderia dizer-nos se no quarto círculo dantesco há ar, fogo, água, terra ou o quê?
Resposta: distinta senhora, as pessoas muito ávaras são pessoas que se materializam demasiado. Convido-a, pois, a compreender que o quarto círculo é essencialmente metálico ou mineral, extremamente denso. Obviamente, as criaturas que vivem na água, os peixes, não veem o elemento em que vivem. Igualmente, aqueles que moramos no elemento ar, não vemos tal elemento. Assim, também, aqueles que vivem no elemento mineral poderão ver formas mentais, figuras de armazéns, cantinas, tabernas, bancos, etc, etc, etc. Mas não verão o elemento em que vivem. Este será para eles tão transparente como o ar. Que diríamos agora do elemento água? Obviamente, é mediante este elemento que se cristaliza o eterno trogo auto-egocrático cósmico comum, fazendo possível a recíproca alimentação de todas as criaturas. Se a terra ficasse sem água, se os mares secassem, se os rios desaparecessem, morreriam todas as criaturas que habitam sobre a face da terra. Com isso, fica completamente demonstrado o fato concreto e definitivo de que a água é o agente mediante o qual se cristaliza a lei do eterno trogo auto-egocrático cósmico comum. No quarto círculo dantesco, as águas são negras e o elemento fundamental, repito, é o mineral. Acaso não violam a lei os pródigos e os ávaros? Acaso não alteraram o equilíbrio da balança econômica dos povos? Acaso não alteraram o modus operandi do eterno trogo auto-egocrático cósmico comum? Reflete em tudo isto, queridos amigos, damas e cavalheiros.